Olá, amigos da TV Câmara, estamos começando mais um programa Entrevistas. Um programa que conversa com as personalidades de Araraquara de todas as áreas. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem sucesso internacional. É a proprietária, a dona, aquela que vestiu a camisa 10 da seleção brasileira. Um nome dos maiores do basquete de Araraquara em tudo, inclusive no tamanho. Hoje a nossa visita é da Roseli do Carmo Gustavo. Ela que foi campeã, e eu nem sei nem se ela se lembra mais de tantos campeonatos, de tantas medalhas, ela trouxe algumas aqui. Roseli, obrigado pela presença. Eu queria conversar contigo para você contar um pouco da sua história hoje aqui, para a TV Câmara, para os nossos amigos. Prazer é meu de estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho da minha história, né? Eu que nasci aqui em Araraquara, no bairro do Melhado, um bairro ao qual eu tenho muito carinho. Meus pais já faleceram, mas eu frequento muito o bairro, né? As vizinhas que me viram nascer, e eu sempre estou lá tomando um cafezinho com as minhas vizinhas, então eu queria mandar um beijo para todo mundo do Melhado e dizer que a cidade de Araraquara é uma cidade muito especial para mim, né? Minha família toda mora aqui, tenho muitos sobrinhos, sou de uma família grande, 7 irmãs, 7 mulheres, eu sou uma das mais novas, né? É o ídolo da família. Um dos, né? Vieram mais, eu fiz escola, vieram mais depois de mim, e meu pai era maquinista da FEPASA, né? Minha mãe foi dona de casa, que cuidou muito bem da gente, das meninas. E hoje a gente tem uma família grande, uma família abençoada. Sou casada com um ex-jogador de futebol. E tenho um filho, Felipe, que é minha paixão, né? E meu filho hoje está morando nos Estados Unidos, né? Então, Tem uma tal de NBA por ali, não tem? Ele está estudando e trabalhando lá por enquanto. Ele gosta muito de basquete, jogou basquete, né, aqui, e lá ele está tentando fazer universidade, né, quem sabe mais para frente conseguir jogar universitário, mas hoje ele está lá aprendendo inglês e trabalhando. Quanto que ele mede? 1,87. Puxa, é baixinho perto dos outros, né? Mas antigamente não era assim não, né? Você quanto você tem de altura? 1,82. Mais ou menos a altura do menino, né? Meu filho já é maior que eu, né? 5 centímetros maior. Pois é. Eu até queria começar a conversa para dizer como é que o basquete entrou na sua vida, mas eu queria saber hoje, como é que a Roseli está vivendo, qual o trabalho dela aqui em Araraquara? Hoje eu estou muito feliz com o trabalho, recebi um convite, né, do Edinho, do Dicão, para coordenar as escolinhas de esportes. Lógico que eu não faço trabalho sozinha, tem a Célia Lima, que é a Celinha, que trabalha junto comigo na coordenação das escolinhas. Então hoje nós temos aproximadamente 5.000 crianças, né, fazendo esporte em todos os bairros de Araraquara. Então é um trabalho árduo, né, de muita responsabilidade, mas que tem me tirado muita atenção e tem me dado muito prazer, né? É uma coisa que eu gosto muito de lidar com jovens, adolescentes. Eu sei que o esporte é um meio de educação. Para mim o esporte transformou minha vida, né? Eu era uma menina muito tímida do bairro do Melhado, ali estudava na escola João Pires de Camargo, e o esporte transformou minha vida, né? Eu joguei mais de 20 anos, morei fora do Brasil, morei na Espanha, morei em Portugal, morei na Suécia. Tive a oportunidade de conhecer o mundo todo através do esporte. Então eu acredito muito no esporte como educação, como meio de transformar vidas, né? E aquela hoje menininha lá do Melhado tinha noção que isso pudesse acontecer no dia, né? Nenhuma, não tinha noção nenhuma, até porque eu sempre fui muito tímida, né? Era de falar muito pouco, e o esporte também me trouxe isso, né? De desenvolver, de falar mais, né? De ser mais corajosa. Então, assim, hoje eu sou muito grata ao esporte, e até a minha profissão que eu tenho hoje de coordenadora, eu acho que é uma gratidão, né? Por tudo que eu recebi do esporte, da cidade, né? E agora está podendo trabalhar, fazer esse trabalho aqui, fazer com que jovens e adolescentes também tenham essa oportunidade, essa perspectiva de vida diferente. Fala nisso, com o seu olhar experiente, você percebe quando alguém dá para destacar daquela multidão? Porque
São muitas crianças ali e algumas têm aptidão maior para uma ou para outro esporte, né? Sim, a gente conseguiu detectar sim, não só no basquete, né? Eu acho que hoje a geração de hoje é bem diferente da minha geração. Eu tive uma infância muito feliz lá no Melhado, brincava muito na rua, subia em árvore, então isso me deu uma coordenação muito grande. Hoje, essa geração de hoje, ela brinca pouco na rua, então quando ela chega na escolinha, primeiro a gente tem que ensinar ela a pular corda, ela a correr, para depois ensinar a parte tática, né? Mas quando a gente olha para uma criança e vê que ela é coordenada, e vê que ela é um pouquinho diferenciada da outra, a gente já tem esse olhar, né? Porque realmente essa geração hoje é uma geração diferente e é uma geração que a gente brinca lá na escolinha que a gente tem que lutar contra várias coisas. Hoje ela tem internet, tem shopping, tem muita coisa que a gente tem que disputar, o esporte disputa. E na minha geração não, na minha geração a gente brincava na rua, de esconde-esconde, de pega-pega, de subir em árvore. Fazia exercício naturalmente. Naturalmente. Isso aí deu uma coordenação. E a minha geração foi uma geração muito saudável e muito coordenada também. E você tem consciência da importância que você tem para Araraquara? Né? Porque, olha, com tudo que você conquistou, você é uma referência para o esporte da cidade, né? Eu tenho consciência, assim, mas eu prefiro... eu tive, assim, uma lição muito grande da minha mãe, né? Minha mãe foi uma pessoa muito especial na minha carreira. Dona Benedita, né? Dona Dita lá no Melhado, minha mãe, todo mundo conhecida como Dona Dita. E assim, eu tenho consciência, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho bem meus pés no chão, né? Eu sou de uma família simples, eu gosto dessa maneira simples de viver, né? De não complicar a vida. Mas eu tenho consciência, assim, eu acho que todo mundo fala, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então eu acho assim que aqui em Araraquara, muitas vezes eu passo despercebida, mas muitas vezes as pessoas também reconhecem, né, tudo que eu já fiz, né, na seleção brasileira e agora trabalhando lá com as crianças. Mas eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto de manter bem meus pés no chão e continuo trabalhando muito para que o esporte de Araraquara cresça, principalmente as escolinhas. Eu digo isso porque eu trabalho com jornalismo em Araraquara há mais de 30 anos. E eu nem me lembro mais de quantas vezes eu fui a algum evento e você foi homenageado. Então, eu fico feliz, né, com isso. Eu ainda mantenho contato com as minhas ex-companheiras de seleção brasileira. A gente tem nossos encontros anuais, a gente se encontra, a gente conversa bastante. E eu vejo que eu sou privilegiada, né, que aqui em Araraquara realmente sou bastante homenageada. Eu vejo meninas que estão em algumas cidades que elas não têm nenhum reconhecimento, apesar de toda a história bonita que a gente fez no basquete feminino. A década de 90 ficou marcada no basquete feminino, porque a gente ganhou os principais títulos, né, internacionais. Então, e hoje a gente vê que essa seleção brasileira que está hoje de basquete dificilmente vai alcançar os títulos que nós conseguimos, né? Então, eu acho que a gente tem... digna de honra mesmo, porque a gente sabe que o esporte no Brasil é difícil, patrocínio é difícil, você criar um campeão é muito difícil, né? A gente teve as Olimpíadas aí, a gente viu como é difícil ganhar uma medalha, então eu acho que a nossa geração tem que ser muito, muito mais valorizada. Bom, por falar nisso, em geração, ela falou da geração de 90, vai falar agora dessas medalhas. Tem uma medalha de prata aqui que tem um sabor especial, mas nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho. Você viu que o papo tá bom, né? Até já. De volta com você aqui pela TV Câmara, conversando com a Roseli do basquete. Eu estava dando uma olhada nessa camiseta aqui, ela estava dizendo, olha, essa camiseta tem pouco mais de 20 anos e aqui tem algumas assinaturas importantes, a Adriana, a Janete, a própria Roseli, também tem a Cláudia, a Marta, a Leila, a Silvia, a Magic Paula, a Hortência está meio diferente aqui, né? É para ficar diferente, a Cíntia, a Alessandra. Bom, essa camisa foi a camisa que você usou em 1994? 96. 96. Essa daí foi das Olimpíadas de Atlanta, né? Que nós fomos vice-campeãs olímpicas lá em Atlanta.
Então a gente jogou as finais nas Olimpíadas, a gente jogou com essa camiseta. E a gente fala que é uma medalha de prata, né? Que a medalha está aqui. É a medalha de prata que a gente conquistou lá em Atlanta, né? Mas a gente fala que tem um significado de ouro pra gente. Por quê? Foi uma conquista. Todo mundo sabe o investimento que os Estados Unidos faz no esporte, né? Principalmente no basquete. E nós com um investimento muito menor, né? A gente conseguiu chegar na final, conseguiu jogar a final de igual para igual com os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Nós perdemos, mas a gente foi muito aplaudida depois que acabou o jogo, né? Porque a equipe realmente chegou numa final e foi vice-campeã, mas a gente fala que é uma medalha de platouro, que é medalha de prata com sabor de ouro. Mas né? Porque quantos países a gente deixou para trás, né? Para conquistar essa medalha? Essa foi uma das maiores conquistas do esporte brasileiro até hoje, porque a gente sabe desse investimento todo que tem lá nos Estados Unidos com relação principalmente ao basquete, né? Não só ao esporte, mas ao basquete em especial, masculino e feminino. A gente vê aí que elas são ainda os grandes nomes do esporte mundial. Mas esta medalha aqui certamente tem muita história. Como é que foi para chegar até lá? Foi uma jornada que vocês tiveram. Acho que a jornada começou em 1990, né? Quando a gente, até então a seleção feminina, ela tinha a geração de Paula, Hortência, Marta, né? E elas não tinham conquistado nada ainda. Aí em 90 chegou a minha geração, né? Que é a Ellen, a Janete, a Adriana, a Silvia, a Leila, a Alessandra. Então quando juntou essas duas gerações, eu acho que aí que foi o grande êxito, né? Dessa geração. Porque em 91 a gente foi para aquele Pan-Americano em Cuba, né, onde a gente também foi um sucesso. A gente foi campeã Pan-Americana em Cuba, dentro de Cuba, que o Fidel Castro estava dentro do ginásio. E ele foi lá falar com vocês. Foi, desceu para entregar a medalha para gente, muito simpático. Brincou com a Hortência e com a Paula que não ia dar medalha, porque pediu para elas virarem para ver o número, que não ia dar medalha porque elas tinham acabado com a seleção dele, né? Então acho que começou aí, né? Depois de 91, que foi em Cuba, veio a Austrália, né, que é essa medalha aqui, que foi do Mundial, né? Então esse Mundial foi na Austrália, foi em 94. A gente lembra que quando a gente chegou na Austrália... A Austrália que também é uma potência do basquete. Também, né? Também já foi campeã mundial várias vezes. Nós chegamos na Austrália e ninguém sabia que a gente estava lá jogando o Mundial. Só começaram a se dar conta quando a gente começou a ganhar os jogos, aí o saudoso Luciano do Vale resolveu passar, né, os jogos na Bandeirantes. Os jogos aconteciam de madrugada por causa do fuso horário. Então no começo quem assistia era só nossa família e os amigos, né, que levantavam de madrugada para assistir. E aí quando viram que a seleção realmente ia conseguir uma medalha do Mundial, aí começou toda aquela febre, todo mundo assistindo nossos jogos. Eu lembro que aqui em Araraquara, lá no Melhado mesmo, minha mãe e minha vizinha Odete, que é uma vizinha muito querida nossa, enfeitaram a minha casa, a IPTV foi lá fazer matéria, pintaram toda a rua da minha casa, no Melhado. E tudo isso, assim, foi com as conquistas que a gente estava tendo lá, né? E a gente chegou na final, foi campeã, né, mundial. Uma pena que a gente fala que o futebol também foi campeão naquele mesmo ano, logo em seguida, né? Então, assim, apagou um pouco o nosso brilho de campeão mundial, porque sabe, né? O país de futebol foi campeão também e a gente depois... E aí depois, para finalizar, né, essa década de 90, veio a medalha das Olimpíadas, em 96. Mas vocês já foram para Atlanta como força do basquete ou ainda não? Quando a gente chegou em Atlanta, a gente já tinha, porque já tinha sido campeão mundial, então as pessoas já sabiam que o basquete no Brasil era forte, que já tinha sido campeão mundial na Austrália, né? Então, assim, em Atlanta já viam a gente com outros olhos, né? Com mais respeito, valorizando mais. Agora, quando a gente chegou no Mundial, não. E a gente tinha ganho o Pan-Americano, mas no Mundial a gente não era uma seleção assim, totalmente desconhecida não, porque eles conheciam muito Paulo e Hortência. Mas no Mundial anterior,
a seleção tinha ficado em 11º lugar, tinham 12 equipes. Então ficou Então quando a gente chegou no Mundial, ninguém se importou. E a seleção foi ganhando, a gente foi ganhando, foi conquistando, né? A torcida. Agora, quando a gente chegou em Atlanta, não. Aí a gente já chegou, não como favorito, mas com uma seleção que era respeitável, né? Mas ninguém imaginava que a gente poderia chegar numa final. É porque quando você chega numa Olimpíada, você pega só pedreira. Pedreira. E você deixa, fora as pedreiras que você pega lá, tem as pedreiras que você já deixou para trás, né? Que não conseguiram chegar lá, né? Então, assim, as Olimpíadas é a nata da nata do esporte. Quem chegou numas Olimpíadas, por mais que ele não ganhe a medalha, ele já é um atleta top, porque para chegar numa Olimpíada não é qualquer um que consegue chegar, né? Não é mesmo. Então a gente chegou nessa Olimpíada já respeitada, né? A gente já sabia o que a gente queria, nós treinamos muito, a gente ficou 3, 4 meses treinando, a gente treinava em São Roque, então a gente treinava de segunda a sábado de manhã, tinha folga no sábado à tarde, no domingo à noite a gente tinha que estar de volta. 4 meses treinando de manhã e à tarde, quase 8 horas por dia. Então, assim, foi um sacrifício que valeu muito a pena e a gente tem essa história aí bonita para contar. Você se lembra dos jogos ou não? Me lembro. eu me lembro de alguns, não, então eu me lembro de alguns. Tem uns torcedores aí que acompanharam a nossa geração no basquete feminino. Então, assim, tem vários torcedores que me lembram mais do que eu mesma de tudo que aconteceu. Eu tenho um torcedor fanático, que é o Maurício Guedes, lá de Indaiatuba. Ele acompanha toda essa fase do basquete feminino e outros também. Então, assim, quando a gente não lembra, a gente pergunta para eles, que são os nossos torcedores, nossos fãs, e eles nos lembram. Nessa Olimpíada, vocês tiveram que passar por quem? Lembra? Nessa Olimpíada, nós passamos por várias equipes, incluindo uma das a China, né? Que tinha uma de 2 metros e tanto, né? Isso mesmo. Então, assim, foram vitórias que marcaram muito, porque todas seleções de países muito respeitados no basquete, né? Então, a gente, assim, lembra, assim, e se emociona, né? Agora, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eles fizeram uma retrospectiva, né, de todas as seleções que foram campeãs. Então passou todos os nossos jogos, né? Então toda noite a gente assistia um jogo diferente. E agora com o WhatsApp, a gente ficava no grupo nosso lá, a gente tem um grupo das campeãs mundiais e da campeã Olimpíada. E a gente conversando, gente, tá passando nosso jogo, assiste o jogo que tá passando nosso jogo. Então, assim, por mais que já passou 20 anos, a gente assiste, eu assisto, eu ainda me emociono. Fica até nervosa. Fico nervosa. Eu errei essa bola, não era para ter errado essa bola, era para ter acertado. Mas, no fim, a gente tem essa história bonita para contar, né? Que emocionante, né? Essas histórias não são para qualquer pessoa, não. São aquelas que são escolhidas e a Roseli é uma delas. Mas ela tem mais histórias e a gente volta daqui a pouquinho para trazer para você. Aguarde aí. Voltamos para conversar um pouco mais com a campeã, a Roseli do basquete. A Roseli que conviveu com os grandes nomes do basquete mundial, entre eles a Paula e a Hortência. Agora, como é que eram essas duas no dia a dia? Porque pra gente aqui, elas são pessoas de outro planeta. Mas não é bem assim, né? Não. Eu convivi muito mais com a Paula, né? Quando eu saí de Araraquara para jogar em Piracicaba, minha primeira equipe foi em Piracicaba. Quando eu cheguei em Piracicaba, a Paula já jogava lá, né? Ela já era do adulto lá e eu cheguei para jogar no Mirim. Então eu treinava com a Paula, né? Então, assim, eu tive uma relação muito mais forte com a Paula. A gente jogou quase 10 anos juntas, né? A Paula é uma pessoa muito simples também. Tem uma cara de gente boa, ela. Lá de Piracicaba, gosto muito da maneira, né, como ela se posiciona, uma pessoa muito simples, uma pessoa que me ajudou muito dentro da quadra. A Hortência também é uma pessoa assim que nós, jogadoras que vieram de outra geração, a gente nos inspirou muito. Eu falo que as duas são duas jogadoras que deram muito exemplo, né? Às vezes, se você quer ficar falando as coisas para as pessoas, não adianta. Quando você dá o exemplo, é muito mais importante. Então, eu falo que nessas conquistas aqui que a gente teve,
na seleção, elas deram um exemplo para nós de como chegar a essas conquistas. Elas eram as que mais treinavam do grupo, era isso que eu ia comentar. Sempre treinavam muito, né? Então, assim, não tinha aquele negócio eu vou treinar. A gente via, elas treinavam muito. A Hortência se dedicava muito nos arremessos, a Paula também. Então, assim, elas são jogadoras realmente geniais, mas não foi que caiu do céu. Eu me lembro até de uma entrevista do Oscar, ele dizendo, vai todo mundo embora e eu fico arremessando aqui. E as duas também fizeram isso. Isso foi uma coisa que marcou muito o nosso campeonato mundial, né? Quando a gente estava treinando para o Mundial, a gente treinava em São Roque e a Hortência e a Paula acabava o treino, elas ficavam para arremessar, né? Tinha um ônibus que vinha buscar a gente para levar para o hotel. Então o ônibus parava lá em frente ao ginásio meio-dia e elas continuavam arremessando e pedia para o ônibus levar a gente para depois vir buscá-las. Aí passou 2 dias, estava a equipe inteira treinando a mais. Por quê? Se as duas estavam dando exemplo de ficar treinando, nós que éramos as mais jovens, como que a gente ia embora para o hotel, descansar, almoçar e as duas lá arremessando? Então acabava o treino de 4 horas no período da manhã, a gente ficava arremessando lá quase 1 hora, 500 arremessos convertidos cada uma. Convertidos? Convertidos. Só tinha que acertar, quanto mais rápido, melhor. E tudo isso por exemplo delas. Então, assim, a Hortência já é bem diferente da Paula, né? A Hortência, ela gosta muito de mídia, ela está sempre na mídia, né? Mas as duas eu aprendi muito com elas, com o exemplo delas, de dedicação, de comprometimento com os objetivos, né? E sempre foram pessoas muito dedicadas ao treino. A Hortência treina até hoje, treina muito ainda. Né? Academia, está sempre lá malhando. A Paula, por ter várias lesões no joelho, já é mais tranquila, não treina tanto hoje. Mas foram 2 jogadoras que eu aprendi muito com elas, dentro e fora das quadras. Elas estão nesse grupo do WhatsApp aí ou não? Estão. Então, a gente conversa, bom dia, feliz aniversário para quem está fazendo aniversário. O ano passado a gente teve um encontro lá em Piracicaba, no sítio da Paula. A Paula tem um sítio lá em Piracicaba. Então, no dia 10 de setembro do ano passado, a gente fez um encontro. E esse ano, de novo, a gente pretende se encontrar, né? E fora nos eventos que a gente tem, né? Às vezes a gente é contratado pelo SESC e leva o Master. Então, a gente vai, faz um joguinho, dá risada, depois vai... Tá jogando ainda, então? Dá pra bater uma bolinha, sim, com certeza. Sabe o que é? É igual andar de bicicleta, não é? Não esquece mais. Não esquece mais, não tem como esquecer, né? Tantos anos dedicando ao basquete, então não tem como, né? Mas é prazeroso quando a gente se reencontra. Aí aquela menininha lá do Milhado, vamos voltar naquela menina do Milhado lá. Como é que o basquete surgiu para você? Eu ouvi uma história aí de Gisele Bündchen, mais ou menos isso? Então, olha, o basquete é a minha irmã, né? Como eu falei, eu tenho 6 irmãs. Tem a irmã Ivone, que começou a jogar basquete com o professor Onofre Held, daqui de Araraquara, lá no ginásio da pista. E um dia eu fui junto com a minha irmã assistir o treino. Faltou alguém, me chamaram para treinar, para entrar na quadra, eu entrei. Aí, é a história que eu falei. Eu entrei e não saí mais, né? Professor viu que eu tinha talento, eu era grande, para minha idade, eu tinha 12 anos, eu era grande. E aí ele me convidou para continuar, eu gostei e continuei. Aí depois disso, passou 1 ano, eu fui disputar um torneio em Jundiaí, no Colégio Divino Salvador lá. E estava a Marilena Cardoso, que era técnica da seleção brasileira e era das principais técnicas que tinha no Brasil, né? E era a técnica da equipe de Piracicaba, da Unimep, que a Paula jogava lá. E ela me viu jogando lá, me convidou lá mesmo, eu e mais uma outra menina aqui de Araraquara, a Deise, o filho dela Deise Macarrão. E eles mandaram um diretor para vir aqui em Araraquara conversar com os meus pais, com os pais da Deise. E meu pai no início não queria, né? É uma menininha, 13 anos, 12 né? anos, e meu pai achava que menina não tinha que jogar bola, que tinha que ser professora, tinha que ser advogada, menos jogar bola. E aí o diretor conversou, fez a proposta, e meu pai não, e aí depois ele foi embora, né? E eu tinha minha irmã Maria Elisa, que também já jogou basquete, já estava morando em São Paulo, já era casada. E aí eu conversei com ela, não, deixa que eu vou convencer
O pai conversou com meu pai, falou que era uma oportunidade, uma chance. Aí meu pai falou que eu poderia ir, mas que ele ia me dar 1 ano de experiência. Se eu fosse bem na escola, né, ele me deixaria ficar. Então eu fui com essa condição, eu tinha que ir bem na escola. E aí foi tranquilo, porque eu sempre gostei de estudar, né? No começo foi muito difícil sair da minha casa, onde eu estava ali no aconchego do lar, mais novinha, morava 1 quarteirão da escola. Eu ficava dentro da minha casa, o sinal tocava, aí que eu ia para a escola, tão perto, né? E aí sair desse aconchego e ir embora, morar fora, com meninas do Brasil inteiro. Lá quando eu tinha teste, tinha 200 meninas fazendo o teste e eu já fui só convidada. Então no início foi muito difícil, né? Eu tive sempre o apoio dos meus pais, da minha mãe principalmente. Teve momentos que eu pensei em voltar para Araraquara, desistir. Aí quando eu ligava chorando, minha mãe, sempre eu esperei que minha mãe falasse a palavrinha mágica, né? Volta para casa, mas ela nunca falou. Ainda bem, né? Nunca falou. Ainda bem. Nunca passou a mão na minha cabeça. Então minha mãe falava que eu tinha que aproveitar, né? Essa oportunidade, essa chance. E hoje eu vejo que isso daí fez com que eu conseguisse essa carreira, que minha mãe nunca... Eu esperava muito ela falar, né? Ai, volta, não tá gostando, tá com saudade, mas ela nunca falou. Mas eu vejo que minha mãe tinha muita sabedoria e sabia que isso daí ia transformar a minha vida, né? Eu vejo a mesma coisa, tua mãe. Tinha muita sabedoria. E aí você foi jogar num time bom, num time grande e foi para fora do Brasil? Fui. Viajei muito, né? Passava muito tempo dentro do avião, em aeroporto, em outras cidades, porque eu joguei em todas as categorias de base, joguei seleção brasileira. Então só não foi no adulto, então eu já comecei a jogar seleção brasileira com 15 anos. Então aí surgiu a oportunidade de jogar em Portugal, joguei 2 temporadas em Portugal, depois eu joguei na Espanha e joguei na Suécia. Na Suécia eu fiquei só 3 meses, porque é muito frio, não aguentei ficar lá. Mas é o que eu falo, o esporte, o basquete me deu essa oportunidade de conhecer outras culturas, de morar em outro país, de conhecer o mundo todo, né? Então, assim, hoje eu vejo reportagens na televisão, são poucos países que eu não conheço, que eu não viajei, né? A maioria, tudo através do esporte, mas também a gente tinha a oportunidade de passear, de conhecer os pontos turísticos, né? De conhecer a cultura do país. Os países sul-americanos aqui eu conheço todos, viajei várias vezes. Então, eu só tenho gratidão pelo esporte, pelo basquete. E eu acredito realmente que o basquete transforma vidas. E eu também acredito. Como transformou a minha, né? Aquela menininha lá do... Quietinha, agora fala mais que a mulher da cobra. Então, eu queria te agradecer pela presença. Acho que nós vamos ter que marcar outra conversa aqui para você contar mais um pouco. Tem que contar mais do Instituto Roseli. De histórias e tal. Nós nem falamos do Instituto Roseli, mas vamos marcar então mais uma conversa aqui. Para o pessoal conhecer um pouco mais do trabalho que você fez, do trabalho que você faz e dos projetos futuros que você tem, tá bom? Com certeza. Obrigado pela presença, viu? Tá, obrigado pelo convite e espero voltar mais vezes. E olha, nós voltaremos mesmo a conversar com a Roseli do basquete. A Roseli de Araraquara, tá certo? O Entrevistas está ficando por aqui, mas volta com certeza na semana que vem com mais uma entrevista com pessoas especiais como a Roseli. Então, até lá.